Amém. A paz, igreja. Tão bom estar aqui. Que alegria que isso foi possível. Para quem não sabe, eu sou prima de segundo grau da Luiziana. Minha mãe, Vânia, é prima da Luiziana. Inclusive, a Luiziana foi instrumento de Deus para que minha mãe conhecesse o Senhor na juventude. E pena que eles não estão aqui hoje, né? Mas eu devo vê-los semana que vem, no final de semana eu vou dar uma passadinha. Enfim, deixa eu dar uma introdução para quem não sabe muito bem quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, além de prima da Luiziana. Eu estava vendo aqui essa sigla, IEPC, também ali durante o louvor, de vez em quando estava aparecendo, e me levou de volta à infância. Eu falei, é uma boa forma de começar a minha biografia aqui. Me levou de volta à infância porque meu pai, ele era pastor, meu pai já é falecido agora, já faz 12 anos, mas ele era pastor missionário. Cresci nessa família abençoada. E a igreja que eles fundaram lá no Nordeste brasileiro, a sigla também era IEPC. Eu lembro que nós tínhamos no muro da nossa casa pintado, porque os cultos começaram no quintal da nossa casa. Na verdade, começou num apartamentozinho, depois foi para esse quintal. Então, naquela parede estava pintada IEPC, era Igreja do Evangelho Pleno de Candeias, era outro significado. Candeias, um bairro lá em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E nós vivemos muitos milagres ao longo dos anos. Foi um privilégio para mim crescer ali naquele meio, ver o Senhor restaurando, transformando vidas. E eu carrego uma herança em mim. Eu poderia dar muitos dados aqui biográficos para falar por que eu recebi esse privilégio de estar aqui falando com vocês, mas o principal é a graça de Deus. Porque não existe meritocracia no reino de Deus. É tudo graça de Deus. É tudo graça de Deus. Tanto que a Bíblia fala que ele usou uma mula para falar. Ele escolhe quem ele quer para falar o que ele quer. E quando eu começo a pensar a quantidade de coisas que teve que acontecer ao longo de tantos, centenas, milhares de anos, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, neste exato lugar, vocês ouvindo essas palavras, eu tendo o privilégio de pronunciar essas palavras, eu só posso pensar, Deus quis. Deus quis que você estivesse aqui nesse exato momento. Eu não acredito, eu sou crente, eu não acredito muito em coincidência, não. E eu vim sexta-feira, eu moro na Alemanha já há 18 anos, meus pais foram também com chamado missionário há 18 anos para a Alemanha. Lá conheci meu marido, brasileiro. Hoje nós pastoreamos uma igreja na cidade de Kausee, lá na Alemanha. Inclusive, me prometeram frio esse final de semana. Eu fico brincando, gente, cadê o frio? É outro critério de frio que nós temos lá. De fato, mas nós sofremos muito com calor. Quando faz calor? Porque nós não estamos preparados para isso. Então, estamos há 18 anos, nós viemos há uma semana, então, para São José dos Campos, que é onde o meu sogro mora, meus filhos estão lá, tenho 2 filhos pequenininhos, o Noah de 2 anos, o Luca de 5 anos. Esse final de semana vim para cá na sexta-feira para participar da Bienal do Livro, eu sou escritora de romances cristãos, não sei se você já ouviu falar disso, talvez esteja estranhando um pouquinho, romances cristãos, como assim? Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Se der tempo, porque daqui a pouco eu vou direto daqui para o aeroporto para voltar para São José dos Campos. É a primeira vez que meus filhos ficam sem mim. Estou muito emotiva, muito mais do que eles, inclusive. Meu marido ontem, eu estava almoçando às 6 horas da tarde, quer dizer, estava na fila do hot dog para almoçar às 6 horas da tarde, porque passamos o dia inteiro na Feira do Livro, fazendo o lançamento do meu novo romance. E ele me mandou uma foto dos 3 numa livraria, que eles encontraram o meu livro na livraria. E eu chorei lá no meio da fila do hot dog, milhares de pessoas passando por mim, eu lá chorando. Eu não sou geralmente de chorar, gente, eu estou muito emotiva. Deus está fazendo muita coisa, tem acontecido muitas coisas. Aqui durante o louvor, eu cantando, Senhor, realmente Tu és tão, tão bom. A gente passa por tantas lutas na vida. E aí chega aqueles momentos, Deus concede uns momentos de graça, que a gente entende. A gente entende, enquanto a gente está passando, não, Senhor, nada vale a pena esse sofrimento, nada vale a pena essa espera, nada vale a pena essa tribulação. E aí chega um momento e você fala, nossa, valeu a pena. Era isso que o Senhor tinha pretendido desde o início. E é tão bom quando Deus concede esses momentos de graça. E estar aqui com vocês, para mim, é um momento de graça. Como o Senhor concede, que bênção. Eu fiquei emocionada, assim, a forma como já foi recebida aqui, o carinho das pessoas com quem eu pude conversar.
É um privilégio enorme. E Deus faz, Deus está falando e Ele vai continuar falando, amém? Queria convidar vocês para abrir a palavra em Romanos 12, 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12 é extremamente conhecido. Né, aquele texto, né, que ofereçam-se como sacrifício vivo, agradável a Deus, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas a gente vai um pouquinho mais para frente. Um texto que também é muito conhecido, mas talvez Deus queira falar hoje de uma forma um pouquinho diferente com esse texto. Romanos, desculpa, não é 12:2, eu falei errado, gente. É 12:12. Mais fácil, 12:12. Só gaguejar um pouquinho que a gente chega lá. Romanos 12:12. Temos aqui orientações do apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo para nos falar. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Como eu falei, eu tenho 2 filhos pequenos. A paixão do mais novo é quebra-cabeças. Ele ama quebra-cabeças. Mas uma coisa que nenhum dos dois gosta é de guardar as peças depois. E eu sempre falo, guarda essas peças, senão você vai perder. Não vai poder montar depois. Alguma peça vai se perder, não tem como. Depois mistura uma com a outra, imagina. Sempre tem um quebra-cabeça novo, então 300 quebra-cabeças, todas as peças misturadas. E isso foi inspiração para mim. Eu já falei, eu escrevo romances, eu escrevo histórias com valores cristãos. Então, foi inspiração para mim para escrever uma cena. Imagina assim, um homem e uma mulher, eles estão num lugar juntos, são casados, estão num lugar isolado. E ali eles não sabem o que fazer e a mulher encontra uma caixa com 1 milhão de peças de quebra-cabeça ali. E ela fala assim, nossa, que interessante. 1 milhão é exagero, tá, gente? Muitas peças, eu quis dizer. Muitas peças. E ela encontra e fala, nossa, que interessante. Vamos montar esse quebra-cabeça. Aquele homem olha para aquela caixa e ele lembra da infância. Que, na verdade, era uma coleção de quebra-cabeças dele da infância, que a mãe sempre falava para ele guardar as peças. E um dia, a mãe, cansada de tanto mandar, ela juntou tudo naquela caixa de uma vez e falou, pronto, se divirta aí, não vou ficar mais tentando organizar essas peças, não. E aí a mulher que gostaria de montar esse quebra-cabeça, ela fala, ai, que pena, então é um quebra-cabeça impossível. Então ela estava vendo ali, tinha peças de pinturas, de Monet, e ali tinha peças do Snoopy, e tinha peças de animais. Não tem como elas se encaixarem, eram peças pequenas, eram peças grandes, as peças simplesmente não se encaixavam. Um tempo depois, no momento de crise, essa mulher começa a pensar, no momento de crise no relacionamento, no casamento, ela começa a pensar, talvez nós sejamos como aquelas peças daquele quebra-cabeça. A gente simplesmente não se encaixa. Nós não fomos feitos um para o outro. E não é isso que se ensina, né? Nós precisamos encontrar aquela pessoa que foi feita para mim. Nós fomos feitos um para o outro. Nós não encaixamos. E talvez tenha pessoas aqui que já tenham se sentido, ou talvez se sinta assim, no relacionamento, no casamento. Talvez você possa ter se sentido assim, se sinta assim na igreja, com seus irmãos em Cristo, nós não nos encaixamos, eu não pertenço a esse lugar, as pessoas são diferentes demais de mim, é muito difícil, nós não somos compatíveis, o relacionamento tem atritos. Se fosse para ser, seria fácil. Seria fácil a gente se encaixar. Não é isso que às vezes nós pensamos? Está tão difícil que não, esse não é o meu lugar, eu não deveria estar aqui. E em Romanos 12, 2, nós temos uma pequena chave. Uma pequena chave. Se nós fôssemos ler a partir do versículo 9, eu não preciso abrir, eu só vou citar rapidamente, mas nós vemos que todo esse contexto está falando da área de relacionamentos.
O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a vocês. Não faltem a vocês o zelo. Então ele está falando ali, na verdade, o capítulo inteiro, muito no contexto dos relacionamentos. Inclusive, ele continua depois do versículo 12, compartilhem o que vocês têm com os santos. Então, quando ele fala, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ele está falando principalmente na área dos relacionamentos com nossos irmãos em Cristo, nos nossos relacionamentos matrimonial, em todo, como pais e filhos, em todo relacionamento que exige um certo nível de compromisso uns com os outros. Nós, como igreja de Cristo, nós temos um compromisso uns com os outros, nós somos responsáveis uns pelos outros, e nós somos chamados a nos alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. A solução de Cristo para os relacionamentos, para os nossos conflitos, nunca foi e nunca será: vá procurar outras pessoas mais compatíveis. Vá procurar pessoas mais fáceis, que me causem sentimentos mais agradáveis, que me façam me sentir melhor comigo mesmo, que se encaixam melhor na minha lista de requerimentos do que eu acho que uma amizade, que um irmão em Cristo, que um cônjuge deve ter. Eu, na minha juventude, eu fui muito encorajada a fazer uma lista de requerimentos daquilo que eu espero na pessoa certa. Na pessoa que eu iria me casar, sem conhecer ninguém, mas assim, pense, sonhe, e essa pessoa é a pessoa que Deus vai te dar. E eu, como boa adolescente, já colocava todos os meus critérios assim, né? Ai, tem que ser desse jeito, o olho desse jeito, o corpo desse jeito, a cabeça desse jeito, a profissão desse jeito. Começa a imaginar um monte de critérios. Tem alguns critérios que são de fato importantes. O principal deles é caráter. Caráter é uma vida dedicada ao Senhor. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque nós temos o coração redimido pelo Senhor, amizade, até a atração tem um certo nível de importância, né? A irmã falou no começo, né? Deus ama o que é belo. Às vezes o nosso conceito de belo está um pouco distorcido, às vezes está um pouco cauterizado, enrijecido, às vezes nós não temos olhos para enxergar aquilo que o Senhor considera belo. E nós precisamos orar e buscar isso do Senhor. É importante, sim. Mas tem muitas coisas que nós colocamos, até mesmo os hobbies, às vezes até mesmo coisas que a pessoa gosta, não gosta. Eu preciso disso para poder ter um relacionamento com essa pessoa, eu preciso ter esse nível de compatibilidade. Às vezes nós estamos enxergando o outro como um produto para a minha satisfação. Tem que cumprir estes critérios, senão essa pessoa não presta para estar num relacionamento comigo, seja de irmão em Cristo, seja como cônjuge. Nós estamos enxergando o outro como um produto para nos satisfazer, para completar algo em nós. E isso é uma mentalidade mundana. Não é a mentalidade de Deus, nunca foi a mentalidade de Deus. Nós somos chamados a conhecer um ao outro como imago Dei, imagem de Deus, pessoas, seres humanos, pessoas que foram feitas à imagem e semelhança do Senhor. E cada um carrega em si um valor infinito que Deus colocou. Cada um é chamado a segui-lo. Nem todos ouvem esse chamado, mas todos nós somos chamados a segui-lo. E cada um carrega em si o imago Dei, a imagem de Deus, mesmo que essa imagem esteja tão distorcida que às vezes nós não somos capazes de reconhecer. Às vezes nós somos como as ruínas de algo que foi um dia um belo castelo, ou foi projetado para ser um belo castelo. Mas ainda está lá aquela raiz, aquela origem, aquela coisa que ainda precisa frutificar na vida de cada um. E nós somos chamados a enxergar o outro assim. Isso é em relação aos irmãos em Cristo, e isso é em relação aos nossos relacionamentos, qualquer relacionamento que exija um nível de compromisso. Então, voltando a Romanos 12, 2, o meu novo romance, só pedir um parênteses, o meu novo romance se chama Esposa sob Medida. E é uma ironia, porque nenhum de nós foi feito sob medida. Nenhum de nós é feito um para o outro. Mas nós somos todos chamados a nos tornar cada vez mais sob medida para o Senhor. Para o Senhor.
e não para cumprir certas necessidades que muitas vezes nós vamos descobrindo quando nós conhecemos o outro como ser humano. Como o Imago Dei, nós descobrimos que muitos dos nossos critérios são supérfluos. Eu lembro que eu sonhava, eu como boa leitora e escritora, não. A pessoa com quem eu casar vai ser o maior viciado em livros. Meu marido não gosta de ler. Ele lê quando precisa, porque ele sabe que precisa. Ele não gosta de ler, inclusive o meu novo livro ele até hoje não leu. Estava esperando chegar o físico, cheguei aqui, ganhei o físico, vou levar para ele ler. Digital para ele já é difícil ler esse tipo de literatura, agora ele vai ler no físico. Bruno, se você estiver assistindo isso, você prometeu, hein? E tem um momento, mas outras coisas, outros critérios que eu tive, quando você conhece aquela pessoa como ser humano, aquilo deixa de ser tão importante para você, né? No meu primeiro livro, era um romance juvenil, Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, e tratava de música. E eu tinha colocado uma música nesse livro que a personagem compôs, não fui eu que compôs, tá, gente? Foi a personagem de 17 anos. E na música ela fala, e no final não importaria se os seus olhos são azuis ou pretos, porque no final eu te descobri como você é por dentro. Então, a gente vai colocando critérios que, tudo bem, para a gente pode ser óbvio, a cor do olho, isso ou aquilo, mas tem coisas que nós colocamos como critérios e isso daqui é inegociável para mim, para eu ter um relacionamento, para eu ter uma amizade profunda, para eu aprender com aquela pessoa, que quando você conhece e enxerga a imagem de Deus nela, isso se torna totalmente supérfluo. E a continuação daquela cena que eu estava descrevendo, do casal que percebeu nós não nos encaixamos. Depois de momentos de crise, um dia a esposa volta para casa e ela encontra um quadro enorme. E quando ela vai se aproximando daquele quadro, que parece lindo, colorido, ela vai se aproximando, ela descobre aquelas peças que não teriam como se encaixar, peças tão diferentes, tão distintas, de alguma forma, elas estão, sim, mais ou menos encaixadas, compondo juntas um quadro tão diferente. Um quadro que tem algo de diferente ali. E ela vai se aproximando e ela descobre que há um fio de ouro correndo entre os espaços, as falhas, que fariam não se encaixar. Que faria com que não se encaixasse. Ele está preenchendo esse espaço das falhas, dos defeitos, das coisas que não são compatíveis umas com as outras. E ali aquele marido explica que ele entendeu que aquilo que preenche o espaço entre as nossas falhas é a graça de Deus. É a graça que nós recebemos, é a graça que nós concedemos. Então ele usou ali uma técnica que existe, é mais ou menos a técnica que existe no Japão, que chama kintsugi, que eles consertam a cerâmica com fios de ouro. Então ele usou esses fios de ouro para conectar essas peças. E nós somos, assim, a única coisa que é capaz de nos manter unidos, sendo tão diferentes, sendo tão incompatíveis. É a graça do Senhor. E Ele faz disso uma obra de arte. Ele faz disso, das nossas imperfeições, das nossas diferenças, só o Senhor e a graça que Ele nos dá e que nós podemos conceder uns aos outros, Ele faz disso uma obra de arte. A Bíblia fala, assim conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Porque é impensável, é inconcebível para o mundo que pessoas tão diferentes, com tantos motivos para não estarem juntas, com tantos motivos para até mesmo se odiarem, descobrirem o amor. Isso é impensável. Quando isso foi escrito, quando Jesus falou essas coisas, e quando as cartas do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos, foram escritas, existia uma fase ali na vida da igreja, que existia o governo romano, existiam os gregos, existiam os judeus, e ali havia inimizade, uma inimizade intransponível. Havia um histórico de sangue, de assassinatos, de perseguição entre esses povos. E o Senhor em nenhum momento orienta, então vai procurar uma igreja de gregos. O que você está fazendo aí no meio dos judeus? Vocês sabem que vocês têm um histórico
de inimizade. O que você está... Não, ele fala, vocês têm que... Jesus quebrou o muro da inimizade. Pela obra que ele... Foi para isso que ele foi para a cruz. Ele quebrou o muro da inimizade. E hoje nós somos chamados a ser corpo de Cristo, unidos, com uma união autêntica, que não parte da hipocrisia, não parte do fingimento, mas que é toda costurada pela graça do Senhor, pelo perdão, pela capacidade de aceitar o outro com suas falhas, de conceder esse perdão e de receber esse perdão. Não é por sorrisos falsos que a gente chega e, bom dia, Deus abençoe, volta para casa. Não, ele quer nos chamar a ter esse relacionamento. Não quer dizer que você vai ser o melhor amigo de todo mundo, mesmo porque isso seria impossível. Existem sim os círculos mais próximos, mais íntimos, que nós recebemos na nossa intimidade. Mas nós somos chamados a amar, a servir, a estar ali disposto a ouvir, a passar o tempo, receber. E esse é o chamado de Deus para nós, como irmãos em Cristo, inclusive para os cônjuges que também são irmãos em Cristo, pela graça do Senhor. E não é exceção. Às vezes nós tratamos esse tipo de relacionamento como se fosse uma exceção às regras da Bíblia. Não, meus irmãos em Cristo eu trato com amor, beleza, é fácil às vezes, né? Tipo, vejo na igreja, glória a Deus. Mas em casa, os filhos, o marido, a esposa... Às vezes a gente faz uma exceção para as regras do Evangelho, né? De como nós devemos tratar, de como nós devemos amar. Nós somos chamados a amar com todo o coração, a nos derramar e nos tornar sob medidas um para o outro, mas pela graça do Senhor, costurados pela graça do Senhor. A esperança que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12:12, que ele falou, alegrem-se na esperança. Que esperança é essa? Que esperança? A esperança de que um dia, finalmente, esse cara aí vai mudar. Não é essa a esperança. É a esperança que ele estava falando nos 12 capítulos anteriores, que nós somos salvos pela graça e não por mérito, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É essa esperança que nós temos uma redenção em Cristo. A esperança não é de que finalmente essa pessoa vai se tornar aquela pessoa que eu estou esperando todo esse tempo. A esperança é no Senhor. A esperança, a alegria que nós temos é no Senhor. Nós podemos nos alegrar porque nós temos essa esperança que nunca muda, nunca muda essa esperança da nossa redenção final, né? Quando nós vamos nos encontrar face a face com o grande amor das nossas vidas. E ele continua, né? Alegrem-se na esperança. Pode colocar aí a continuação, Romanos 12:12, para a gente ler juntos? Vamos ler todos juntos. 12:12. Vocês podem ler junto comigo? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então vejam que tem uma chave nesse versículo, porque ele fala, sejam pacientes na tribulação, nos relacionamentos. Vai ter tribulação, gente. Não existe relacionamento que não tenha tribulação. Nós somos pessoas falhas, nós estamos no mundo caído e nós não estamos prontos ainda, estamos todos em obra. Vai ter tribulação. Não tem jeito. Ah, não, deu problema com essa pessoa, não quero mais não. Não. Quando dá problema, eu quero distância de mim. Meus irmãos, vai ter tribulação, sejam pacientes na tribulação. Encontrei meu príncipe encantado. Gente, meu marido é maravilhoso, só por contexto. Para contexto, meu marido é excelente. E a forma como Deus nos uniu é linda. Eu já contei algumas vezes nas redes sociais, o pessoal viraliza a história, porque é uma história linda que Deus construiu. Mas tem tribulação. Onde tem ser humano, tem tribulação. Sejam pacientes na tribulação. Tem que esperar. A tribulação vai passar. Depois vai vir de novo. Enquanto nós estamos nesse mundo, vai vir. Mas o nosso chamado é ser paciente. Nossa, mas está muito difícil ser paciente nessa tribulação. Não parou aí. Perseverem na oração. Perseverem na oração. Perseverem. Não é para desistir do relacionamento, gente. Não é para desistir, é para perseverar na oração. O Senhor tem um propósito muito, muito, muito grande. A Bíblia compara
Agora falando do casamento, a Bíblia compara o casamento, o amor entre o marido e a mulher, com o relacionamento de Jesus com a igreja. Ele fala, isso é um mistério, isso é um mistério. Então, os nossos relacionamentos conjugais, falando para quem é casado, para quem vai se casar, os nossos relacionamentos conjugais, eles são chamados para ser esse mistério que o mundo se admira. E você pode falar, assim é o relacionamento de Jesus com a igreja. Não é lindo? Que lindo! Infelizmente, muitas vezes esse não é o caso. Que testemunho que a gente tem dado por aí. Eu não estou falando de superfície, eu não estou falando de vamos aparentar um casamento feliz. Nós somos chamados para viver esse mistério de uma forma profunda. Mas nós só conseguimos fazer isso perseverando na oração, enraizados na palavra, com corações restaurados, redimidos pelo Senhor, que estão em constante mudança e obra, abrindo os olhos para ver o que é belo aos olhos do Senhor. Isso é um processo, isso é um trabalho. Ninguém vem feito sob medida, gente. Ninguém. Você pode casar com a pessoa melhor do mundo. Você pode casar com também aquela pessoa toda quebrada. Mas escolha uma pessoa que não seja tão quebrada, talvez. Mas se o Senhor te conduzir, sejam sábios na escolha, gente. Sejam sábios no caráter. É importante você se casar com uma pessoa que é totalmente rendida ao Senhor. Mas nada vem construído. Nada vem fácil. Você tem que perseverar na oração, aprender, se moldar aos padrões do Senhor, junto com aquela pessoa. Então, Deus tem nos chamado para viver uma vida de amor, não só no casamento conjugal, não só no casamento conjugal, bom, não só no relacionamento conjugal, mas nos relacionamentos uns com os outros na vida da igreja. Não é uma coisa para ser superficial, uma coisa de vida mesmo, de conhecer o outro, tomar um café juntos, conversar, amar, servir, o que você precisa, o que posso fazer por você. Não só com pessoas da sua idade ou com pessoas que têm a ver com você de alguma forma. Pessoas realmente diferentes e nós temos muito a aprender uns com os outros e a ensinar uns aos outros. E isso é um mistério também, é uma das belezas da igreja do Senhor. E nós precisamos aprender isso, a não olhar só para a superfície. A não olhar só assim, não, essa igreja aqui, o jeito que as pessoas se vestem e falam não é muito a minha praia, não. Não existe isso. Não existe, é do Senhor a igreja. Se é do Senhor, é família do Senhor. Então nós somos chamados a estar juntos. Ele nos amou quando éramos pecadores. Nós somos salvos pela graça e não por mérito. E nós somos chamados a nos relacionar assim uns com os outros, pela graça, não por mérito. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu espero que o Senhor tenha falado no coração de cada um. Tenha ministrado de formas diferentes. Eu sei que Ele tem um propósito. É algo que Deus tem trabalhado em mim também. Tudo que a gente transmite é algo que Deus trabalhou ou tem trabalhado nas nossas vidas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, tímida. E eu cresci num lar, como eu disse, cristão, meus pais pastores, e eu aprendi desde cedo que... Às vezes, como filha de pastor, algumas pessoas, né? A filha do pastor fez isso, a filha do pastor fez aquilo. Então, eu aprendi bem cedo a me comportar na forma exterior e manter distância das pessoas para não ser julgada, para que meus pais não fossem julgados. E eu passei pelo processo, tenho passado pelo processo de abrir meu coração, de estar com os irmãos que originalmente eu não queria um relacionamento, e eu tenho descoberto a beleza e a graça e a alegria, o milagre de estar em relacionamentos profundos com essas pessoas. E como eu fui abençoada por esses relacionamentos e tenho sido abençoada por esses relacionamentos. E é um desafio. Não é fácil. Não é fácil. Mas é lindo. É algo que Deus faz se tornar uma obra de arte. No meio dos nossos cacos, no meio das nossas imperfeições, Deus faz surgir algo maravilhoso. Então, Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigada por me permitir, uma peça de quebra-cabeça, um caco, a estar aqui para Ele completar esse mosaico, para Ele completar essa obra que Ele quer nas nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe.